Good morning again. Bom dia mais uma vez. This morning I want to talk to you about how we grow in Christ. Hoje pela manhã eu quero conversar com vocês sobre como nós crescemos em Cristo. I think the 6 things I'll share with you this morning are things that we should do regularly. Eu penso que as 6 coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje são coisas que deveríamos fazer regularmente. And we should be doing them more. E nós devemos estar fazendo mais. I know a lot of you do these things, Eu sei que muitos de vocês fazem essas coisas. But I'm not trying to tell you that you're not doing good. Então, eu não estou tentando lhes falar que vocês não estão fazendo bem. Some of these are very ordinary, but I want to explain them a little more. Algumas dessas coisas são pouco comuns, mas eu quero explicá-los pouco mais. If we live lives filled with our faith, Se nós vivemos vidas cheias da fé, we will love to practice. nós iremos amar praticar essas coisas. I remember when I was younger and I first started playing basketball. Eu lembro quando eu era mais novo, aí eu comecei a jogar basquete. I started later than everybody else. Eu comecei mais tarde do que a maioria dos meus colegas. So every time I would play, I would get embarrassed. Então, cada vez que eu jogava, eu passava vergonha. All the other players were better than me. Todos os outros jogadores eram melhores do que eu. So the coach told me, Então, o treinador me falou: you have to spend a lot of time by yourself practicing. você tem que passar muito tempo sozinho treinando. I would get up earlier. I would stay longer after practice to learn the basics. Eu levantava mais cedo e também eu ficava mais tarde depois do treino para aprender os básicos. And then I got better. Aí eu melhorei. The same is true in our Christian walk. A mesma coisa se aplica à nossa vida cristã. When I grew up, I went to a public high school. Quando eu era menor, eu estudava numa escola pública, There's no Christian references allowed. onde não era permitido nenhuma referência ao cristianismo. When I went to college, Quando eu fui para a faculdade, I went to a Christian college. eu fui para uma faculdade cristã. And there were different times the professor would get up and tell a biblical joke. Aí houve várias vezes em que o professor levantava e contava uma piada sobre um tema bíblico. Everybody would laugh at the joke but me because I didn't understand it. Todo mundo ria da piada, menos eu, porque eu não compreendia. But I learned to laugh so I could blend in. Então, mas eu ria mesmo assim para que ninguém me achasse estranho. These 6 steps will be helpful to us. Esses primeiros 6 passos nos ajudarão. But with some of these steps, I want to ask you questions and have you answer. Mas em alguns desses passos eu quero fazer perguntas a vocês e vocês vão me responder. My first question for you, and you can shout it to him and then he will tell me. Minha primeira pergunta para vocês, aí vocês podem gritar a resposta para o pastor André e ele vai traduzir. Other than God, other than Jesus, who do you like to talk to the most? Tirando Deus, tirando Jesus, com quem você prefere conversar? Quem você prefere conversar mais? Tirando Deus, tirando Jesus. Boa resposta. Tá bem aí? He says his wife. I told him good answer. She's Yes. sitting right there. Anybody else? Mais alguém? Favorite person? Pessoa preferida para conversar? He said his parents. Parents? Good. Oh. She said his sister. Sister? Okay. What about a best friend? Alguém? Quem tal melhor amigo? Alguém? O melhor amigo? Raise your hand. You have a best friend? Alguém daquele Anybody here? melhor Best amigo? friend? 2 people. Eita, a irmã diz ela e ela diz. Ok. Salvou a pátria. She said, sister said best friend, and her sister said, I talk to my sister, and the other sister, I talk to my But then she said, well, my sister is my best friend. Oh, okay. All worked out. Me and my wife, we talk all the time. Eu e minha esposa, nós conversamos o tempo todo.
it's very hard to be away from her because I can only text her. É muito difícil estar longe dela, porque nesse momento eu estou podendo apenas mandar texto. And then sometimes my phone won't work. Aí às vezes meu celular não funciona, So it's more difficult for me to not get to talk to her. então é difícil para mim não poder conversar com ela. There are times when we go to the store together Existem momentos em que nós vamos juntos para o mercado and we will drive in the truck for about an hour e nós vamos no carro durante 1 hora, and we talk regularly. aí conversamos demais. I think it would be really weird if we both sat there and rode in the truck together and never said a word. Aí eu acho que seria meio estranho se nós andássemos dentro do carro e não falássemos nenhuma palavra uma outra. I want you to think about the person that you love to talk with. Eu quero que você pense sobre a pessoa com quem você ama conversar. What happens when you stop talking to them? O que acontece quando você para de conversar com essa pessoa? What happens if you don't talk to your wife for 2 days? O que acontece se você não conversar com sua esposa durante It's 2 done. dias? It's He says it's strange. It's difficult. It's different. Yes. Okay. É diferente, né? I want you to think about the relationship that you have with God Eu quero que você pense, então, no relacionamento que você tem com Deus, as our friendship relationship with Him as our Savior. como a amizade que nós temos com Ele, Ele sendo nosso Salvador. The first important thing Christians do A primeira coisa importante que um cristão faz is go to God daily in prayer. é ir para Deus diariamente em oração. 1 Thessalonians chapter 5, Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 through 18. de 16 a 18, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Rejoice always. Regozijai sempre. In chapter 4 and parts of chapter 5, Em capítulo 4 e em partes do capítulo 5, Paul has been telling them about how to live a life pleasing to God. Paulo está falando para os seus leitores como viver uma vida que agrada a Deus. And then in chapter 5, he starts to talk about the Lord's return. Aí em capítulo 5, ele começa a falar sobre a volta do Senhor. And he ends this letter giving them an encouragement of what they need to continue doing. E ele termina a carta dando um encorajamento sobre aquelas coisas que eles precisam continuar a fazer. The Thessalonians were facing very similar persecutions and difficulties like us. Os Tessalonicenses estavam enfrentando perseguições e dificuldades não tão diferentes que a gente hoje. The first attitude we have from this verse is to rejoice always. A primeira atitude que nós temos desse versículo é de regozijar-nos sempre. And if you remember what James says, count it joy when you face a trial. E lembre quando ontem nós vimos Tiago dizendo que tende como toda alegria, o motivo de toda alegria quando enfrentamos provações. I was praying last night as I went to bed Ontem à noite eu estive orando enquanto fui dormir, that I probably shouldn't bring up the weather too much. que aí eu pensei que talvez não seria interessante eu falar tanto sobre o clima. I asked God to help me rejoice with this weather. Eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a regozijar com este clima. Last night, 2 of my friends went to the bigger city in our area to walk up down the street. Ontem à noite, 2 dos meus amigos lá nos Estados Unidos foram para a cidade e estavam caminhando na rua da cidade. They were completely covered with coats and jackets and hoods. Eles estavam completamente cobertos de casaco, de jaquete, de chapéu, aquele chapéu pesado. It was 17 degrees, but that's it was 17 degrees, whatever 17, not that's Fahrenheit, but negative. Estava muito frio, Yeah. abaixo de zero. And I rejoice because today the beautiful sun is out. E eu estou muito feliz, porque hoje aqui o sol está brilhando. And when you brought the fans out, Aí vocês trouxeram os ventiladores. I said, praise the Lord. Eu disse, louvado seja Deus. But just simply talking to the Lord, Mas simplesmente conversar com o Senhor. even this morning as I sat here, I prayed for
for a breeze, just a little bit of air. E hoje pela manhã, sentado lá, eu orei pedindo a Deus por uma pequena brisa. And I tapped my son on the shoulder and said, "This is the breeze that I just prayed for." Aí, quando veio a brisa, eu apertei o ombro do meu filho e disse, essa brisa que eu pedi. Those are little things. Essas são coisas pequenas. When we had to fly here, Quando nós viemos aqui de avião, in the news, there were a lot of plane crashes. nos dias anteriores, nas notícias, era muita notícia sobre queda de avião. And it made me more nervous. Aí isso me fez ficar mais nervoso. So I just prayed and asked God to calm my heart, Eu orei e pedi a Deus que acalmasse meu coração, because in the plane, there's nothing I can do. porque dentro do avião não existe nada que eu possa fazer. When I drive my car, Quando eu estou dirigindo, I have a chance to avoid an accident, eu tenho chance de evitar um acidente, but not in the plane. mas no avião não. So for me, I was learning to rejoice always. Então, para mim, eu estava aprendendo a me regozijar sempre. And then we look at pray without ceasing. Aí aqui nós vemos orar sem cessar. So joy marks the Christian life, Então, a alegria é uma marca da vida cristã. and then the attitude of always talking with God. Aí a atitude de sempre estar orando ou conversando com Deus. Just like I would talk to my wife in the truck or at home. Da mesma forma que eu converso com minha esposa no carro ou em casa. It's an attitude that causes us to keep a good perspective. É uma atitude que nos faz manter uma boa perspectiva. As we walk down the hill, as we go different places, at different times, we would be talking to God about the things we see or the things we like. Então, a gente andando aqui no acampamento ou em outros lugares, seria assim, conversar com Deus sobre aquelas coisas que a gente está vendo, coisas que a gente gosta. We would always, verse 18 says, to give thanks in all circumstances. Versículo 18 diz para dar graças a Deus em todas as circunstâncias. That means that no matter what, when we walk around, we can be in conversation with God. Isso quer dizer que não importa o que acontecer, nós podemos estar em conversas com Deus. I want to talk about a little bit of a different type of daily prayer. Eu quero conversar um pouco sobre um outro tipo de oração diária. This would be a personal time where we stop our day and talk to God. Isso seria um tempo pessoal onde nós interrompemos as atividades do dia para conversarmos com Deus. There's a lot of times my wife will come and talk to me, Existem momentos em que minha esposa vem conversar comigo, and I'd be looking at my phone. aí eu estou olhando o meu celular. And then she would say, "Did you hear me?" Aí ela fala, você me ouviu? And I would say no. Aí eu diria, não. And she is not happy. E ela não fica feliz. I love my wife, Eu amo minha so esposa, I put my phone down. então eu deixo meu celular do lado. I will listen to her. Aí eu escuto ela. If we love God, Se nós amamos a Deus, we need to have a time daily nós precisamos ter um tempo diariamente where we stop everything else onde nós interrompamos tudo and we talk and listen to Him. e nós conversamos com Ele e o ouvimos. There's 4 things that will happen when we do that. 4 coisas vão acontecer quando nós fizermos isso. It gives us a chance to express gratitude and thankfulness for what He provides. Isso nos dá uma oportunidade para expressar gratidão por aquilo que Ele faz. It helps us keep a right perspective when we're thankful and content with all that He's given us. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva correta quando nós estamos agradecidos e contentes com tudo que Deus tem nos dado. Not too long ago, a friend of mine from Michigan, Tempo atrás, um amigo meu de outro estado, he got a new job that pays very well. ele conseguiu um novo emprego que paga muito bem. And he was able to buy his dream truck. Ele foi capaz de comprar a picape que ele sempre sonhou. I got a little bit jealous, Eu fiquei um pouco ciumento, ou invejoso, desculpa. but when we moved, we sold our house in one state and didn't have to buy another one. Mas quando nós nos mudamos, nós vendemos nossa casa em outro estado e não tivemos que comprar outra casa. Because of the work we did to our house, we made a lot of money. Então, por causa do trabalho que fizemos em nossa casa, nós ganhamos um pouco de dinheiro. I wasn't Muito able, dinheiro.
I wasn't able to buy the same truck he did, Eu não fui capaz de comprar a mesma picape que ele comprou, but I got a much newer one than I had. mas eu comprei uma picape mais nova do que eu tinha. And I very much like it. Eu gosto muito. It's like his truck, but in a different color. É como a picape do pastor André, só que em outra cor. It's a little bit bigger because it's America. Porque é os Estados Unidos. Os americanos gostam de carro novo. Só voltando para o teste lá. Só como número 2. That's the first thing it does. The second thing, it's when we confess our sin and ask for help in repenting. É quando nós confessamos nosso pecado e pedimos ajuda em nos arrepender. I've learned that when I pray out loud by myself, Eu tenho aprendido que quando eu oro em voz alta, sozinho, it has a feeling of greater importance and embarrassment when I apologize to God for not doing what He told me to do. isso traz um sentimento de mais importância e até vergonha quando eu peço desculpas a Deus por alguma coisa que eu fiz de errado. I can pray in my head, Eu posso orar dentro da minha cabeça, but when I do it out loud, mas quando eu faço em voz alta, it means more to me. isso significa mais para mim. It allows me to hear in my mind what God hears from me. Isso me permite ouvir na minha mente o que Deus ouve, o que Deus está ouvindo de mim. When we confess our sins, like the Bible says, He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all Como a unrighteousness. Bíblia diz, quando nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. If we'll spend time daily doing that, Se nós passamos tempo diariamente fazendo isso, we will be more mindful of our failures and change. nós seremos mais conscientes dos nossos fracassos e será mais fácil mudar. When we pray with God, it's an act of worship and obedience. Quando nós oramos a Deus, é um ato de adoração e obediência. Just like you would think with all of your friendships, Mesmo você pensando em todas as suas amizades, they would fall apart if you don't communicate. as suas amizades iam se desmoronar se não comunicasse. I was always bad about writing letters to my parents in college. Eu nunca era muito bom em escrever cartas aos meus pais quando eu estive na faculdade. But when I met my wife in college, Mas quando eu conheci minha esposa na faculdade, I wrote her letters all the time. eu escrevi cartas para ela o tempo todo. It was a new kind of love. Era um novo tipo de amor. And even now that I'm away from her, E mesmo agora que eu estou longe dela, I send her really long eu texts. mando textos no WhatsApp desse tamanho. And if I'm not careful, E se eu não tomar cuidado, I can forget that. eu posso esquecer isso. And she doesn't feel as though I love her if I don't talk to her regularly. E ela não sente como se eu amasse ela se eu não conversar com ela regularmente. The last reason for a personal alone time in prayer is this. O último motivo para um tempo pessoal sozinho em oração é It acknowledges who's really in charge of our life. isso. Isso nos faz lembrar, tipo assim, é uma declaração de quem realmente manda em nossas vidas. If we just wake up and make all of our decisions based on what we want, Se nós acordamos e fazemos todas as nossas decisões baseadas em nossos desejos, nossa vontade, we'll be the ones in charge, not trusting and walking by faith. quem manda, então, somos nós. E nós não estamos confiando e andando pela fé. Because Galatians 3:11 says the righteous live by faith. Então, pois Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela fé. That is a faith that is a complete trust and confidence in someone. Isso é uma fé que é uma confiança completa em alguém. When I first saw these chairs, I thought, I wonder if it will hold me. A primeira vez que eu vi essas cadeiras, eu pensei, será que vão me aguentar? I went forward by faith and I sat down. Eu fui
pela frente, fui em frente pela fé e me sentei. And everything's still okay. E tudo está bem até agora. A friend of ours has an antique chair that's very old at his house. Amigo meu tem uma cadeira que é uma antiguidade, é muito velha na casa dele. It looked like it would hold me. Essa cadeira parece que vai me segurar. And I didn't know you weren't supposed to sit in E it. eu não sabia que não era para eu sentar nessa cadeira. As I sat down, the chair began to break. E quando eu sentava, a cadeira começava a quebrar. And he yelled, "That's a decoration." E ele gritou, essa é um enfeite. I didn't know the difference, Eu não sabia a diferença, but if I thought about that like I do my daily life, mas se eu pensasse assim, como eu pensasse na minha vida diária, what decisions should I make? Where should I go? quais são as decisões que eu vou fazer? Onde é que eu deveria ir? If I will pray about that first, Se eu vou orar sobre isso antes, God will guide me in a different direction Deus me guiará em outra direção that I would have never thought of. que eu nunca pensaria. And he receives more glory. E ele recebe mais glória. So the first thing we need to do to continue to grow is daily pray and talk with God every day. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para estarmos crescendo na fé é estarmos diariamente orando e conversando com Deus. Now, how do you know who God is? Então, como é que nós vamos saber quem é Deus? You do number 2, and that's read God's word daily. Isso nos leva ao número 2, que é ler a palavra diariamente. Okay, here's another question for you. Então, aqui uma outra pergunta para vocês. Other than the Bible, Tirando a Bíblia, what is your favorite book that you've ever read? Your favorite book? qual é o seu livro preferido que você já leu? Yeah. All right. Aqui não tem hábito de leitura. São vários que eu tenho, tem vários títulos que eu tenho. Mas então cita um. Tem um da Elizabeth George, que é preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Okay, so she read one by author I don't know. It said, "Worry, a habit that can be broken." Okay. Okay. Oh. Suspense, livro de suspense. My wife likes Agatha Christie. Oh, okay. Suspense. Okay. Yeah. Agatha Christie. Okay. Yeah. Mais alguém? Aqui não é um momento de parecer espiritual. Ele está só perguntando sobre livros que você já leu. Que você gostou. Gibi. É minha esposa que está falando. A narrativa de vida de Qual é? narrativa da vida de parece que é de Lavoie. Essa é uma obra de literatura, né? Sim. It's a book of Brazilian literature. Essa é impressionante. Sim. A arte da guerra de Sherlock Holmes. O quê? A arte da guerra de Sherlock Holmes. Okay. So she read The Art of War by Sun Tzu Really? and Sherlock Holmes. Okay. Yeah. Okay. Sherlock Holmes. I know that one. Muito bem. Que mais? Só lei de direito. He studies law, so he reads law books. Oh. Muito bem. How many times have you guys read the same book? Has anybody read the same book more than once? Uma pergunta. Alguém já chegou a ler o mesmo livro mais de uma vez? Tirando a Bíblia. Ok. Alguns. Okay. All right. When I was younger, Quando... Que foi, Alessandro? Says her kids are reading Diary of a Wimpy Kid. Like, that's sort of the fourth time. my son Marshall. Diz que o filho dele lê esses livros também. And Dogman. Nós é Homem Cachorro. It's the same guy that wrote it. Mesmo autor. Mesmo My autor. son Marshall reads all of those repeatedly. O filho dele tem todos esses livros repetidamente. He says
she's in. They have the collection there. She's in the 7th. Oh, okay, okay. If we look back in time when God created everything, Se nós olharmos pouco para trás, no tempo, quando Deus criou tudo, He did so by speaking. Ele fez isso pela sua palavra. We remember Adam and Eve in the garden, and God would come to them and He would speak to them. Nós lembramos Adão e Eva no jardim, e Deus chegava e conversava com eles no jardim. A lot of the Bible times and history has been passed down through people telling other people. Na história, a história da Bíblia que nós temos, essas histórias durante muito tempo foram repassadas por uma pessoa falando para outra pessoa. Then things were ordered to be written down. Aí, depois, Deus ordenou que as coisas fossem escritas, So that we could have record and then we could understand things when we weren't there for them. para que nós tivéssemos uma gravação, para que nós pudéssemos entender as coisas que aconteceram, mesmo nós não estando presentes. If the next verse that I'm going to read you is true, Se o próximo versículo que eu vou ler para vocês é a verdade, which I know it is, que eu sei que é a verdade, it will change the way we think about the Bible. vai mudar a forma em que nós pensamos sobre a Bíblia. 2 Timothy chapter 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verses 16 and 17. versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paul is teaching Timothy, a young pastor, Paulo está ensinando Timóteo, que é um jovem pastor, and he's answering the question that a lot of different people will have, even still today. e ele está respondendo a pergunta que muitas pessoas vão ter até hoje: Where does the Bible come from? de onde vem a Bíblia? Who is it from? De quem vem a Bíblia? Some people will say, I don't read a book written by a bunch of men, Algumas pessoas vão dizer: eu não quero ler um livro que foi escrito por um bando de homens. so therefore they won't believe the Bible. Portanto, eles não vão acreditar na Bíblia. But they'll go read science books written by men and believe what they say. Mas eles vão ler, então, um livro de ciência escrito por um bando de homens e acreditar naquilo. Except that the Bible says about itself, it's breathed out by God. Mas a Bíblia diz sobre si mesmo que é respirada por Deus. And it's a good thing and it's a profitable thing for us. E é uma coisa boa e uma coisa proveitosa para nós. For teaching, Para o ensino, so that we know what to do. para que a gente saiba o que fazer. For reproof, Para a reprovação, when we need to be told what not to do. quando nós... repreensão quer dizer quando nós precisamos ser ensinados o que não fazer. And then for the correction E para a correção. and training in righteousness. E treinando em justiça. So we're taught what's right or wrong. Então nós somos ensinados o que é certo e errado. We're even told when we're wrong, Nós somos ensinados quando estamos errados. but we're told how to change. E nós somos ensinados como mudar. He says that the individual or the man of God Ele diz que o indivíduo, o homem de Deus, would be complete and equipped for every good work. seria completo e equipado para toda boa obra. That means you're mature. Isso significa que você é maduro. A lot of the Bible can be looked at like instructions on how to live. Muitas partes da Bíblia podem ser vistas como instruções em como viver. Now, when I was very little, Agora, quando eu era muito pequeno, I got for Christmas a very large Lego set. eu recebi para o Natal um conjunto muito grande de Lego. It was a castle. Era um castelo. I opened the box and poured out all the pieces. Eu abri a caixa e joguei todas as peças para o chão. I looked at the book of instructions Eu olhei para o livro de instruções. and I pushed it aside. Aí eu deixei de lado. I looked at the box picture Eu olhei para a foto na caixa. and I built it the best I could. E eu construí da melhor forma possível. It was very close, Era muito próximo, but when I went to play with it, mas quando eu fui brincar com ele, the tower would fall off. a torre caía.
If I tried to open the door, Se eu tentasse abrir a porta, the wall would fall off again. a parede caía. And I got very angry. Aí eu ficava muito chateado. My uncle came over O meu tio veio, and he said, "Did you follow the instructions?" aí ele perguntou: você seguiu as instruções? And I said, "No." Aí eu disse: não. And he said, "Why?" Eu disse: por quê? I said, "This was faster. Aí eu disse para ele: essa foi mais rápida. I want to play with it now." Eu quero brincar com ele agora. He said, "It won't work right if you don't follow the Ele instructions." disse: não vai funcionar bem se você não seguir as instruções. He helped me go through every page Ele me ajudou a passar por cada página for 2 hours durante 2 horas. and build the castle right. Aí construímos corretamente o castelo. It became the most fun Lego set I ever had. Isso foi um dos brinquedos mais divertidos que eu já tive na minha vida. I still have some of those pieces today. Eu ainda tenho algumas das peças hoje. If we look at the Bible as the instructions on how to live, Se nós olhamos a Bíblia como sendo instruções de como viver, and if we won't follow them, mas ao mesmo tempo, se nós não seguimos, we will suffer. nós iremos sofrer. A lot of us will look at other Christians Alguns de nós vamos olhar para outros cristãos and we'll say, "We want to be like them." e nós vamos dizer: eu quero ser que nem ele. And they'll say, "Read your Bible and pray every day." E esses cristãos vão dizer para nós: leia a sua Bíblia, ore todos os dias. And they'll say, "Turn away from sin." E eles vão dizer para nós: afaste do pecado. And if we're not careful, we'll say, "I can do it a different way." E se nós não tivermos cuidado, nós vamos dizer: eu posso fazer de outra forma. But when difficulties and trials come, Mas quando vierem as dificuldades e as provações, we won't be able to stand strong nós não seremos capazes de ficar firmes, because we didn't read the instructions. porque nós não estamos nas instruções. If we'll read a little bit every day, Se nós lemos um pouco todos os dias, we will have one more instruction than we had yesterday. nós teremos mais uma instrução do que nós tivemos ontem. We will know God better in one more way than we did yesterday. Nós conheceremos a Deus de uma forma diferente, a mais do que ontem. And when we put all of those things together, E quando nós juntamos todas essas coisas, we are complete. nós seremos completos. In Timothy, or Paul says to Timothy, equipped, ready for every good work. O Paulo diz para Timóteo: preparados para toda a boa obra. That's the ones that we enjoy, São as obras que nós gostamos, but it can also be the difficult ones. mas também podem ser as obras difíceis. So we need to read God's Word every day. Então é importante que leamos a palavra de Deus todos os dias. As I said the other day, just reading the Bible alone doesn't change us. Como eu disse outro dia, ler a Bíblia sozinho não nos muda. Ler a Bíblia somente ler a Bíblia não nos muda. Obrigado. The third thing we should do A terceira coisa que devemos fazer is obey God moment by moment. é obedecer a Deus momento por momento. John 14:21. João 14:21. João 14:21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus doesn't say, "Whoever has my commandments will be loved." Jesus não diz: quem tem meus mandamentos será amado. It's the ones who keep them. Ele diz que aqueles que guardam os meus mandamentos. So we need to know them and find them. Então nós precisamos conhecer os mandamentos e encontrar os mandamentos. Think about if you leave home and leave a note for your kids to clean the house while you're gone. Pense, você sai de casa e você deixa um bilhete para os seus filhos limparem a casa enquanto você estiver fora. But if you get home and they don't clean the house, Aí você chegou em casa e eles não limparam a casa. but they say, "We really loved your note. Mas eles falam: mas nós gostamos muito do seu bilhete. We even memorized your note." Nós até decoramos o seu bilhete. You would be disappointed. Você ficaria decepcionado. For us, Para nós, knowing the commandments conhecer os mandamentos is the first step to keep them. é o primeiro passo de guardar os mandamentos. But as we keep them, Mas enquanto nós vamos guardando os mandamentos,
We know that he will love us Nós sabemos que Ele nos ama and he will show himself to e us. Ele se revelará a nós. Others see us obey God Outros nos veem obedecer a Deus and they see a difference. e eles veem uma diferença. You never know who's watching. Nunca se sabe quem está olhando. I know of several people Eu conheço muitas pessoas who might come to church and they're always good, que vêm para a igreja e na igreja são sempre bonzinhos, but in their lives they're falling apart. mas as suas vidas particulares estão se desestruturando. I might ask them, when was the last time you read your Bible? Aí eu pergunto para eles, quando foi a última vez que leu sua Bíblia? And sometimes they say, I read it all the time. E algumas vezes eles vão falar, eu leio todo o tempo todo. And then I ask them, when was the last time you read and did what it said? Aí eu pergunto, quando foi a última vez que você leu sua Bíblia e fez o que mandou? And that's something they know they need to work on. E isso é algo que eles precisam, que eles sabem que está em falta. The next thing that we need to do to keep growing A próxima coisa que precisamos fazer para continuar a crescer will make the biggest impact in your life to help you grow. fará o impacto maior na sua vida. It's to tell others about Christ. Isso é como falar para os outros sobre Jesus. When you go back to work after camping, Quando depois do acampamento, vocês vão voltar para o trabalho. when you go back around your other friends and they ask you, what did you do for Carnival? Aí vocês vão perguntar para os seus amigos, colegas vão perguntar, e aí, o que você fez em carnaval? Will you say you just went camping? Vocês vão falar, eu fui acampar? Maybe you went on a little vacation. Aí eu tirei umas pequenas férias. Or will you say, Ou vocês vão dizer, I went to Mount Zion Baptist Camp. eu fui para o acampamento Batista Monte Sião. I learned about Jesus from a very tall American. Eu aprendi sobre Jesus de um americano muito alto. And they will ask you, why did you do that? Aí eles vão perguntar, por que você fez isso? And you will tell them because you love Jesus. Aí vocês vão dizer, é porque eu amo Jesus. And they would say, why would the American come here? Aí eles vão perguntar, por que um americano viria aqui? Because he loves É Jesus. porque ele ama Jesus. And you would say, I love to learn more about Jesus. Aí vocês vão dizer, eu amo aprender mais sobre Jesus. They'll ask you more Eles questions. vão fazer mais perguntas. And when they do, Aí quando eles vão fazendo isso, be ready to give an answer. estejam preparados para dar uma resposta. There's a lot of times in my life, Há muitas ocasiões na minha vida, early on in college, lá, por exemplo, no início da faculdade, there was a book by Charles Spurgeon. houve um livro por um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, It was called Morning and Evening. chamado Manhã e Tarde. It was a devotional book written by him, Era um livro devocional escrito por ele. Esse livro existe em português, inclusive. Você encontra, certo? We have this in Portuguese. Oh, okay, good. Okay. So you read it in the morning and then you read it at night. Aí você lê de manhã e você lê de noite. Sometimes I'd get up late and I would forget to read the morning. Aí, às vezes, eu acordava tarde e eu esquecia de ler a parte da manhã. Something would happen in my life where someone would ask me a question. Algo acontecia na minha vida e alguém me fazia uma pergunta. And I wouldn't know the answer. I couldn't remember. Aí eu não ia saber, não ia lembrar a resposta. At night, I would get that same book out, Aí de noite eu ia pegar o livro and the morning that I missed e amanhã que eu faltei, was exactly the question they asked me. seria exatamente a pergunta que eles me faziam. I realized that if I would have read it, I would have been ready. Eu entendi. Se eu tivesse lido de manhã, eu estaria pronto para receber a pergunta. I always think I want to be ready. Eu sempre estou pensando, eu preciso estar preparado. If you'll tell people about Jesus, whether they're happy about it or not, Se você vai falando para as pessoas sobre Jesus, independente dessas pessoas que querem ouvir sobre Jesus, you'll be able to grow because you want them to know God more. você estará crescendo porque você quer que essas pessoas conheçam mais sobre Jesus. No matter who it is. E não importa quem seja. I've had bosses that were Christians and they were great to work with. Eu já tive patrões que eram cristãos e eram pessoas maravilhosas para trabalhar.
We could talk about the Bible, our churches, messages, A gente conversava sobre a Bíblia, sobre nossas igrejas, as mensagens dos pastores, and it was really good. e foi muito bom. I've had bosses that would make fun of me for being a Christian. Eu já tive patrão que zombavam de mim por eu ser cristão. And they would say dumb things about the Bible that weren't true. E eles falaram coisas irrelevantes sobre a Bíblia que não são verdades. Coisas burras sobre a Bíblia que não são verdades. But I could tell them and explain against their argument, and I would do so because I loved them. Aí eu poderia explicar e argumentar, mas eu fazia isso porque eu amava eles. So that helps me always keep reading because I want to know more. Isso me incentiva a estar sempre lendo, porque eu preciso saber mais. It was just like my first book. I bought the whole series of The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Foi tipo, que nem o meu primeiro livro. Eu comprei a série completa de O Leão, a Bruxa e Guarda-Roupa, CS2, né? As Crônicas de Nárnia, CS2. Tá? And I read the whole thing. Eu li todos os livros. What I did was, at school, Aí que eu fiz? Na escola, if you were good, you would get points. se você era bem comportado, você ganhava pontos. And then when the time came for the book fair, you could go buy books with your points. Aí, quando chegava a feira do livro, você poderia comprar livros com seus pontos. A lot of kids would buy comic books, Alguns dos meus amigos iam comprar gibi. but I saw that book set Aí eu vi esse conjunto de livros. and I wanted to get it. Aí eu disse, essa é que eu quero. And all my friends would make fun of me because it wasn't something anybody else bought. Aí meus amigos zombavam de mim, porque não foi algo que outras pessoas compravam. But I really enjoyed reading through it. Mas eu gostava muito de fazer essa leitura. There's always something going on in my life. When I talk to other people, I can tell them about Jesus. Existe sempre algo que está acontecendo na minha vida que eu conversando com outras pessoas, eu posso usar para falar sobre Jesus. I talk to people all the time, any chance I get. Eu converso com as pessoas o tempo todo, qualquer oportunidade que eu tiver. When we were waiting in the airport to get on the plane to come to Brazil, Esperando o aeroporto, esperando o avião para chegar no Brasil, there were two men sitting across from us. tinha dois homens sentados ali. And I just said, why are you going to Brazil? Aí eu perguntei, por que vocês vão para o Brasil? And they both said they're going for work to help with machinery. Eles disseram, nós viemos aqui, nós estamos indo para o Brasil para trabalhar com máquinas. I listened to everything they said. Eu escutei tudo que eles falaram. Always remember to listen to others. Sempre lembro de ouvir os outros. Then they asked me and Lincoln, why are we going? Eles perguntaram para eu mais do Lincoln, por que vocês estão indo para o Brasil? I told them I'm a pastor and I'm going on a missions trip. Eu disse para eles, sou pastor e eu estou indo numa viagem missionária. I'm going to preach to people in Brazil at a camp. Eu vou pregar para pessoas no Brasil, num acampamento. And one of the guys said, I just got back from a missions trip to Colombia. Aí dos meninos disse, um dos rapazes disse, eu cheguei agora de uma viagem missionária na Colômbia. And he was a Christian. E é cristão. His friend was not. He looked back at his phone. O amigo dele não era cristão, ele olhou para o celular dele. And we flew all the way to Brazil. Aí nós viemos para o Brasil. And when we got off the plane, we were walking through the tunnels. Aí quando nós saímos do avião, nós estávamos passando pelos túneis do aeroporto. And this guy, whose name is Jerry, Aí esse rapaz, cujo nome é Jerry, he stopped us and said, can I pray with you before you go? aí ele nos parou ali e disse, eu quero orar com vocês antes que vocês saírem. So I was very nervous to come to Brazil in the airport. Aí eu fiquei muito nervoso no aeroporto, aqui no Brasil, eu não conhecia, Maybe even nervous overall. talvez nervoso geral. But God sent one man that I've never met before. Mas Deus enviou homem que eu nunca conheci antes. And he prayed with us as everybody walked by. He put his hands on our shoulders and prayed with us. Aí ele orou por nós, enquanto todo mundo estava passando. Ele colocou a mão no ombro e orou por nós. He didn't care what everybody else thought. Ele não pensava que, não se importava o que as outras pessoas pensavam. He wanted to encourage us, his brothers. Ele queria nos encorajar, seus irmãos. That was a powerful witness to many other people. Isso foi testemunho poderoso para outras pessoas ao redor. So when you think about these opportunities, Então, quando você pensa sobre essas oportunidades, we have number 5 nós temos o número 5, is trust God with every detail of your life. confiar em Deus com todos os detalhes da sua vida.
1 Peter 5, 6, and 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 6 and 7, right? Yes. What are the things that are coming up in your life that you're concerned about? Quais são as coisas que estão por vir na sua vida que você se preocupa? Or you could ask, what are things people are concerned about in life so they don't have to say themselves? Quais são algumas coisas que as pessoas se preocupam na sua vida, no seu futuro? Yes. Ok, essas para vocês responderem. Coisas que as pessoas se preocupem na sua vida vindoura, né? Seu futuro. Vocês ou qualquer pessoa? A morte dos nossos parentes diferentes, né? Sei, antes de morrer, sei, esse aqui. The death of our parents who aren't believers. Okay. Mais alguém? Ninguém se preocupa sobre nada. Dinheiro também. Money, finances. Okay. Futuro dos filhos. Como? Futuro dos The filhos. future of our kids. Okay. É a questão financeira. Essa É money uma grande preocupação as contas que ficam para pagar. Como é que é? As contas que tem para pagar quando voltar do retiro. Okay. The bills that'll be waiting for when he gets back. Acaba de falar com minha esposa, preciso viver mais esse texto. Ok? As coisas no futuro que a gente se preocupa. Né? Certo? Compreendeu? Ok. Perfeito. Mais alguém? Saúde. Como? Saúde. Health. Health. Carreira acadêmica. Academic career. Okay. Muito bem. Very good. Muito bem. Listen to 1 Peter 5, 6, and 7. Leia novamente 1 Pedro 5, 6 e 7. Humble yourself Humilhai-vos under God's hands, sob a mão de Deus, and He will exalt you. e Ele vos exaltará. He will lift you up in those worries Ele and help you. Ele te levantará no meio dessas preocupações e te ajudar. He says, cast all your anxieties or your cares on Him. Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. It's because He cares for you. E o motivo, porque Ele cuida de vós. Now, the word cast E a palavra aqui, lançar, in English would mean like going fishing. teria um contexto de pescador. If you ever go fishing, you throw the line out, Aí se você vai pescar, você joga a linha, and né? then you reel it in and look. Aí depois você traz de volta e você fica olhando. If you're patient, you might catch a fish. Se você tiver paciência, talvez você pegue um peixe. Any little kid, they throw it out, they reel it in real fast. Qualquer criança, quando uma criança vai pescar, eles têm a tendência de jogar a linha e depois trazem de volta bem rápido. But that's not what God is asking us to do. He's not saying, throw your concerns at me and pick them up again. Ele não é isso que Deus está pedindo. Ele não estava dizendo, lança suas ansiedades e depois traz de volta. The word casting means take your concerns and worries Essa palavra lançar quer dizer pega as suas preocupações and place them on Him. e colocar nele. Similar to the way you would see a donkey. Mesmo parecido com o jumento que a gente vê. That's in their context. No contexto deles aqui. They would place all their heavy items and burdens on the E donkey, eles pegam todas as suas coisas pesadas e colocam em cima do jumento. and the donkey would carry their stuff. E o jumento, o animal, leva as suas coisas. But the donkey only does it because you tell him to. Mas o jumento só faz porque você manda. But God says, take all of those worries that you just mentioned, Mas Deus diz, pegue todas essas preocupações, todas essas ansiedades que você acaba de falar, He says, put them on me e diz, coloca nele, because I care about you. porque eu me importo com vocês. Think about that for a moment. E pense sobre isso por momento. The God who spoke everything into O existence, Deus que falou e tudo existiu. the God by His very presence and His nature holds everything in the whole galaxy together. O Deus
que pela sua natureza e a sua presença mantém tudo que existe dentro da galáxia. He cares for you. Ele se importa contigo. When you tell him your concern, Quando você fala para ele das suas preocupações, give it to God and trust him. dê para Deus, confie nele. All areas of your life. Trust him in all of those Todas areas. as áreas na sua vida. Você pode confiar em todas as áreas. The last thing we should do A última coisa que to devemos help us fazer grow, para nos ajudar a crescer, trust the Holy Spirit confie no Espírito Santo to direct our daily lives. para dirigir nossas vidas diárias. Galatians 5, 16 and 17, the verse they read earlier. Gálatas 5, 16 e 17. 16 e 17. 16 and 17, Galatians 5. Que foi lido antes. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sometimes in our lives, the Holy Spirit is like a small voice to us. Algumas vezes na nossa vida, o Espírito Santo é como se fosse uma pequena voz para nós. We would hear things that we should do. Nós ouvimos coisas que devemos fazer. Maybe pray for someone Talvez ore por alguém, or talk to them. ou conversar com alguém. The Holy Spirit, when we're about to make a bad decision, would say not to do that. O Espírito Santo, quando nós estamos prestes a fazer uma péssima decisão, vai dizer, não faça isso não. If we constantly ask God to help us hear the Spirit, Se nós estamos constantemente pedindo a Deus para nos ajudar a ouvir o Espírito, we will walk further away from sin. nós estaremos caminhando constantemente mais longe do pecado. The flesh and the Spirit are against each other. A carne e o Espírito são contrários uns aos outros. They keep us from doing what we want to do if we listen to the flesh. Okay. If we listen to the flesh, it keeps us from doing the things that the Spirit wants us to do. Se nós ouvirmos a carne, isso nos impede de fazer o que o Espírito quer que a gente faça. When I first moved to a very big church in Michigan, Quando a primeira vez que eu fui numa igreja muito grande no estado de Michigan, there was a man named Scott. houve um homem chamado Scott. Scott owned a weightlifting gym. O Scott era o dono de uma academia. He was a very, very big man, Ele era um homem muito grande, very muscular. muito musculoso. He was also a bouncer. Ele era I don't know if that alguém que sabe, a bodyguard. como se chama alguém que dentro de um bar que joga fora as pessoas que estão bar. Segurança, ok. Okay. That's what he was. É porque eu sou crente, né? As palavras, né? Não, segurança de um bar. Ele também era segurança de um bar. But he was the nicest man you ever met. E ele era o homem mais legal que você poderia conhecer. After he worked at the gym and then his other job, Quando ele trabalhava na academia e depois o seu outro serviço, 3 times a week, 3 vezes na semana, he would come to the church at night. ele viria para a igreja de noite. He had his own keys. Ele tinha suas próprias chaves. He would walk by the pastor's offices and pray for us. Ele passava pelos escritórios dos pastores para orar pelos pastores. He would go into the auditorium. Ele passava pelo auditório. He would pray for the messages. Ele orava pelas mensagens. He would pray for people to understand the Bible. Ele orava para que as pessoas entendessem a Bíblia. He would go to each Sunday school room Ele passava em cada sala de EBD. and he would pray for each of the teachers and the children. Ele orava por todos os professores e todas as crianças. He's what you call a prayer warrior. Ele era o que nós chamamos de um guerreiro de oração. He would tell me that he would be working out lifting heavy weights, Ele falava para mim que ele malhava levantando os pesos and someone's name would come to his mind. e o nome de alguém vinha à sua mente. Any person that he knew. Qualquer pessoa que ele conhecia. He would stop and pray for a minute. Ele parava para orar durante minuto. And then he would text that person and say, I'm praying for you. Aí ele mandava WhatsApp para a pessoa dizendo, eu estou orando por você. He never knew why, Ele não sabia por quê. but a lot of times they would text him back, E muitas vezes essas pessoas mandavam de volta dizendo,
and tell them they needed it because of something that just happened in their life. que eles estavam precisando da oração por algo, por causa de algo que acontecia naquele momento nas suas vidas. He was not a pastor. Ele não era pastor. He loved to pray. Ele amava orar. He loved to listen to the Holy Spirit. Ele amava ouvir o Espírito Santo. He was a very, very good example for me. Ele era um exemplo muito, muito bom para mim. He began to help me see the importance of praying when you felt that someone needed prayer. Ele me ajudou a entender a importância de oração quando você sentir que alguém precisa de oração. I had moved to another church Eu ia para uma outra igreja and I hadn't talked to him in 4 years. e durante 4 anos eu não conversava mais com esse meu amigo. But I was driving a school bus Mas eu estava andando dentro de um ônibus. on a field trip. Na verdade, eu estava conduzindo o ônibus numa viagem escolar. And I drove past his gym. Aí eu passei pela academia dele. And I heard the Holy Spirit feeling say, you should pray for him. Aí, de repente, eu tive um sentimento. Você deve orar por esse sujeito. As I was driving, I prayed. Então, eu comecei a orar enquanto eu dirigia. Then when I got where I was going, I texted him and said, I haven't talked to you in a while, but I just prayed for you. Aí, quando eu cheguei no destino, eu mandei um WhatsApp para ele. Ei, faz tempo que a gente não conversa, mas só quero que vocês saibam que eu orei por você nesse momento. He said it was so good to hear from me, Ele disse que foi tão bom ouvir de mim. and he shared with me some of the difficulties that just happened in his E life. ele compartilhou comigo algumas das dificuldades que acabavam de acontecer na sua vida. He was wrestling with a lot of decisions that he's made, Ele estava lutando com algumas decisões que precisava fazer. and he just now had a greater confidence because I prayed for him. E depois da minha oração, ele teve uma confiança maior por poder fazer essas decisões. If we will listen to the Holy Spirit, Se nós estaremos ouvindo o Espírito Santo, people will see Jesus more in us. as pessoas vão ver mais Jesus em nós. But we have to do these steps. Mas nós temos que fazer esses passos. To trust the Holy Spirit, Confiar no Espírito Santo. you got to trust God every day. É necessário confiar em Deus todos os dias. As you're living for Him every day, tell people. Enquanto você viver por Ele todos os dias, você vai falar para as pessoas. If you don't know what to tell people, keep reading your Se Bible. você não souber o que falar para as pessoas, leia a Bíblia. If you have trouble reading your Bible, pray to God and ask for understanding. Se você tiver dificuldade em ler a sua Bíblia, em ler a sua Bíblia, ore a Deus para pedir entendimento. This will help you continue to mature E isso vai continuar o seu processo de amadurecimento so that others will finally learn who Jesus is because of the way you live. para que os outros possam aprender quem é Jesus por conta da forma que você vive. And He will receive the glory. E Ele receberá a glória. Let's pray. Oremos. Lord, thank you for these steps that we can see in your word. Senhor, obrigado por esses passos que podemos ouvir na Tua palavra. Help us not be overwhelmed by the task, Nos ajude a não ser sobrecarregados por essa tarefa, but help us see it as a way to keep a great relationship with you. mas nos ajude a ver essas coisas como uma forma de manter um bom relacionamento contigo. You are our God, Tu és nosso Deus and you love e us. Tu nos amas. You reveal it to us in your word. Tu te revelas na Tua palavra. Help us live by it. Nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra. Help our joy be full, Ajude que a nossa alegria seja completa, so that we will encourage other Christians, para que nós sejamos encorajamento para outros cristãos but we will also help turn the lost to you. que também irão apontar aos perdidos, ou os perdidos a Ti. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.